senhores, muito boa noite. A Sessão de Caxias do Sul, gostaria de agradecer a todos pela Comissão Especial de Pleitos Eleitorais, dar início neste momento ao evento Debate sobre Cidadania, Democracia e Voto. Peço escusas a todos que me ouvem, mas eu preciso ler um textinho rápido aqui para vocês, algumas orientações e recomendações do meu presidente, que teve que, de última hora, se apresentar em um outro compromisso. Então, me coube a fazer a abertura. E, então, eu vou rapidamente aqui, antes de passar a palavra, solicitar, então, primeiro, eu gostaria de agradecer a presença do chefe do cartório da 169ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul, senhor Edson Borowski, aos membros da minha diretoria e conselho que participam. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores da OAB Caxias, a UX e a AR Master Sul. Para melhor andamento do evento, pedimos que mantenham seus microfones desativados. E caso não esteja utilizando seu nome como usuário, que faça a renomeação para envio dos certificados ao final do evento. As perguntas poderão ser feitas ao final do debate. Neste momento, passo a palavra ao membro da Comissão Especial de Pleitos Eleitorais da OAB Caxias, Fernando Motter Kessler, que foi um dos responsáveis pela organização desse evento. Fernando? Boa noite a todos. Boa noite, vice-presidente. Em nome da Comissão Especial de Pleitos Eleitorais, a gente agradece especialmente a subseção de Caxias do Sul da OAB, na presença da senhora hoje à noite, né? E também do Dr. Rudimar, por ter acolhido os projetos da comissão e por ter dado todo espaço à comissão até hoje. É um agradecimento especial. Agradeço também aos membros da comissão, né? Que estou aqui representando ela hoje, em especial o presidente da comissão, é o Dr. Frederico Catani, que também tem me auxiliado um monte aqui, e a comissão, a OAB, em todos os nossos projetos aqui que a gente tem dado andamento. Também um agradecimento especial aos palestrantes pela disponibilidade, o convite de poder participar hoje à noite nessa live, né, para poder debater os temas propostos. Todos aceitaram prontamente, foram super atenciosos, enfim, tiveram todo o empenho para que essa live hoje fosse possível. Muito obrigado a vocês. Então, feitos os agradecimentos iniciais, eu vou aproveitar para também apresentar os palestrantes. Eles, embora estejam no convite, ou talvez algumas pessoas não saibam quem são os palestrantes, eu vou aproveitar para fazer também uma breve apresentação e depois te dar início na live. Então, vou começar por ordem alfabética. Temos o Domingos Barroso da Costa, é defensor público do Estado do Rio Grande do Sul, com atuação junto aos tribunais superiores, é mestre em psicologia pela PUC Minas, é especialista em direito público pela Unigran Rio e especialista em criminologia pela PUC Minas também. Graduado em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Temos também Fábio Rauch, é jornalista concursado da Câmara Municipal de Caxias do Sul, é mestre em comunicação social pela PUC-RS e graduado em comunicação social também pela PUC-RS. Também temos o Ricardo Hermani, é professor do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado da Unisc e consultor jurídico da Confederação Nacional de Municípios. É pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, doutor em Direito pela Unicinos, mestre em Direito e especialista em Direito Processual Civil pela Unisc e graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Feitas as apresentações iniciais ali, a nossa live de hoje tem como proposta o tema Debate sobre Cidadania, Democracia e Voto. A ideia que a gente veio apresentar para a comissão não é ter pautas pré-definidas, nem nada engessado para que o pessoal possa debater, mas é levantar inquietações, levantar temas gerais sobre cidadania, sobre democracia e sobre voto, que possa ser debatido pelos palestrantes a partir de pontos de vista que são diferentes, né? Tendo em vista as profissões e as ocupações que exercem. Então, feito isso, eu vou aproveitar o mesmo critério de ordem alfabética e vou dar a palavra ao Dr. Domingos Barroso da Costa, caso ele queira fazer alguma consideração inicial ou até propor já algum assunto para o debate. Caso ele não queira propor, coisa assim, a comissão depois também pode indicar algum assunto. Enfim, os debatedores vai ficar um debate bem livre, assim.
né? Nada pré-engessado. Vai ser mais um debate que os palestrantes vão ficar livres para poder propor o tema e expor sua opinião. Então, doutor Domingos, fica com a palavra. Muito obrigado, boa noite a todas e todos que nos assistem e ouvem, né? Meu especial abraço ao Fernando, que é um sujeito que eu assisti a formação dele, um cara crítico, um cara que eu admiro muito, inclusive escrevemos um artigo juntos há poucos meses aí, teve uma boa circulação. Meus parabéns pelo talento que sempre demonstrou. Um abraço para o Edson, né, do Tribunal Eleitoral, que está aí também, pelo visto. Trabalhamos juntos com a doutora Maria, capitaneando o serviço. E, desde já, né, eu acho que o tema é, acima de tudo, necessário, porque, e uma das coisas que eu quero destacar aqui, que a democracia, ela está sempre em construção, ela não tem descanso, é igual a autonomia do sujeito, né? A gente tem que estar sempre brigando por ela, sob pena de algum poder, de alguma sede de dominação vir a derrubá-la, né? Então, tratar de democracia, cidadania e voto é, acima de tudo, tratar de política, essa política com P maiúsculo, né? Os modos como em determinada comunidade se estabelece e se exerce o poder. Então, nesse contexto maior de uma política com P maiúsculo, a democracia, no âmbito dos estados modernos, pelo menos, porque é muito diferente da democracia grega, né, emerge como um regime político que tem no povo o seu soberano, o titular do poder. E essa noção, inclusive, ela está presente na nossa Constituição, lá no parágrafo 1 do artigo 1º, que prevê que todo poder emana do povo, que poderá exercê-lo indiretamente por meio de representantes ou diretamente nos termos da Constituição. Dito isso, a gente tem que a democracia, tratando-se de um regime que se organiza em torno do poder de um povo, constituído de cidadãos livres e iguais, e a liberdade e igualdade é pressuposto de democracia, também pressupõe conflito e participação. Porque numa sociedade de cidadãos livres e iguais, necessariamente haverá choque de interesses, né? E esse conflito, ele está na base da democracia. A democracia é um regime que acolhe esse conflito e pressupõe a participação de todos envolvidos na solução. Ou seja, tratando de um povo não submetido a um tirano ou a poucos, né, tiranos, os conflitos de interesse eles têm espaço para emergir e reclamar a participação dos envolvidos para a sua solução. É interessante, como a gente está com uma plateia de juristas aqui, né, de advogados em especial, dizer que a democracia está presente, inclusive, no devido processo legal. Quando a gente fala em contraditório e ampla defesa, a gente está falando de um princípio democrático que instrui o processo, prevendo a participação de todos os envolvidos. Assim, numa perspectiva democrática, já passando para a cidadania, enquanto a democracia diz desse regime político, em que ele pressupõe a participação de cidadãos livres e iguais, a cidadania é um conceito que diz de sujeitos que, com liberdade e igualdade, portanto, participam ativamente dos processos decisórios pelos quais se definem os rumos de sua comunidade política, de sua polis, né? Então, assim, a gente tem que ter sujeitos que estão engajados nessa comunidade, a gente já está falando de conceitos de alteridade também, de direitos que se conflitam e que têm que conviver, que têm que coexistir, já num conceito mais kantiano. Então, a gente verifica que o conceito de cidadania não é nada simples, na medida em que exige do sujeito, para que se torne cidadão, o exercício ativo de sua liberdade e igualdade, discursando e agindo, aí já num campo mais de Hannah Arendt, na comunidade que integra, de modo a transformá-la, assegurando um fluxo dinâmico de poder, de modo que não termine estagnado e concentrado nas mãos de um ou de poucos. Ou seja, a democracia ela garante essa dinamicidade do poder, de modo que ele não fique estagnado e termine em dominações engessadas. Ela exige a cidadania, portanto, autonomia e responsabilidade. Autonomia, nessa perspectiva, como o contrário da servidão voluntária, da abdicação da liberdade em nome de uma falsa segurança prometida por alguém que se apresente como um pai forte. Sedução sempre presente e que sempre ameaça as democracias. Já a responsabilidade diz do necessário compromisso do cidadão com o bem comum e o futuro de sua comunidade. Essa responsabilidade, a capacidade de responder por suas atuações e discursos, é fundamental para uma democracia. Isso nada mais é do que um compromisso com o futuro. E aqui convém recordar texto de Freud em que ele fala da repetição, da recordação e da elaboração,
como elementos necessários para que o sujeito não se perca na repetição. Então, na medida em que ele repete, é necessário que ele recorde e elabore para sair desse círculo de repetição, em que a história também se repete, já o sujeito se projetando na comunidade, na sociedade, muitas vezes como tragédia, muitas vezes como farsa. E essa frase também é bem conhecida. A democracia para Claude Lefort, né, isso é lembrado da abordagem de Lefort sobre a democracia, é muito interessante, vai ser um regime que deixa o lugar de poder vazio, justamente para que ele não seja ocupado e engessado por um tirano ou por poucos, e que ele estabeleça um fluxo dinâmico entre todos esses cidadãos autônomos, para que eles participem o tempo inteiro desse poder e das decisões que vão afetá-los e aos seus iguais, cidadãos também livres. E também remete a Foucault, na medida em que Foucault diz que as relações de poder são inerentes às relações humanas e que elas só não podem ser estagnadas, só não pode haver fixação. Mas desde que haja instrumentos para que elas se dinamizem, nada mais natural, porque essas relações de poder são da ordem do humano, né? E nesse caldo todo, o voto ele vai emergir como expressão de um mínimo compulsório de uma democracia. E é por isso que ele tem que ser obrigatório, inclusive, especialmente em democracias incipientes e frágeis como a nossa brasileira. Então, o voto, ele nada mais é do que um elemento mínimo, uma participação mínima. Em uma democracia, se exige do cidadão muito mais que isso. Se exige uma participação ativa, seja no bairro, seja no estado, seja no país a que pertence, para que possa efetivamente transformar a comunidade que integra e se engajar nesse processo de transformação. Destaco 2 pontos. Caso se fetichize o voto como elemento maior de uma democracia, se corre o risco de se esvaziar a participação democrática nessa ritualística, que só tem importância formal, a princípio, né? Ele vai ter importância material na medida em que o sujeito também saiba da importância desse voto, saiba que esse voto exige a responsabilidade, saiba que esse voto é um compromisso dele com o futuro, inclusive com as próximas gerações. E B, como Gaucher diz, né, o Marcel Gaucher, francês, se a democracia se esvazia nessa pura ritualística do voto, o que a gente vai ter são cidadãos passivados e sujeitos às tiranias mais explícitas ou menos explícitas, mais implícitas, né? Que muitas vezes vão se manifestar pelo próprio Estado ao qual pertencem. E, resgatando uma lição do professor da URGS, né, do Rosenfield, a democracia é aquele regime que vai acolher as imperfeições, não só da humanidade, como de qualquer outro sistema, e por isso ele tem que estar em constante construção. E destaco, para finalizar essa fala de abertura aqui, né, com muita honra, inauguro esse debate, o fato da importância, ou destaco a importância das eleições municipais. Porque é nos municípios que as coisas acontecem. E é muito importante que a gente saiba disso, porque no Brasil a gente tem uma espécie de federalismo às avessas, né? Porque ao invés desses recursos estarem concentrados, ou pelo menos mais direcionados aos municípios, eles estão concentrados lá na União. E é importante que a gente saiba disso e se engaje cada vez mais na luta dentro de nosso município pelo fortalecimento de nossa casa, de nossa polis imediata ali, que é o nosso município. Muito obrigado e minha saudação a todos os demais presentes. Obrigado, doutor Domingos, aí, pelo início da abertura dos debates aí. E eu vou passar a palavra para o Fábio Rauch aí, continuando a ordem alfabética como critério de... Tudo bem, Fernando? Quero cumprimentar a ti, Fernando Kessler, que me fez o convite, a quem eu sou muito grato. A Pamela, Relações Públicas da OAB, que monitora todos os trabalhos aqui. A vice-presidente Ana Furlan, que representa o presidente da OAB Caxias, Rudimar Brogliato. Meus parceiros aqui de debate, Domingos e Ricardo Hermani. Também deixar a saudação aos amigos que nos acompanham aí diretamente, o Fernando Catani, o João Henrique Leoni Ramos, e o meu amigo também, grande colorado, o Edson Borowski, chefe do cartório eleitoral aqui de Caxias do Sul. Bem, eu conversava com o Fernando do que ele esperava aqui,
para esse nosso bate-papo, ele pediu que eu trouxesse a perspectiva do jornalismo, da comunicação, de um modo geral. O professor Domingos, que me antecedeu, fez um arrazoado aqui sobre a importância da democracia e do voto. A comunicação, e eu quero fazer dentro dessa linha proposta pelo professor Domingos, um arrazoado nesse sentido, até chegarmos, então, na necessidade de órgãos públicos terem o seu próprio assessoramento, seus próprios veículos de comunicação, digamos assim. A necessidade dos homens públicos, do cidadão de um modo geral, reportar aquilo que fez, remonta lá à Roma Antiga. Quando Júlio César conquista a Gália, uma das primeiras providências que ele toma é contar que fez isso. Então, aí nós temos lá aqueles primeiros registros de Belo Gálico, Vitória na Gália. O Senado romano já dispunha da chamada Acta Senatus, Acta Diurna. São princípios de uma chamada comunicação institucional no sentido de reportar, de pelo menos publicar aquilo que foi feito. Hoje, nas casas legislativas, imagino que também em órgãos como a OAB, haja aquela demanda, nós chamamos na Câmara dos Anais da Casa. Vocês devem ter aí os registros das reuniões, as atas, algo do tipo. Ou seja, sempre há um registro formal daquilo que foi discutido. Aqui, por exemplo, nós estamos num formato tecnológico um pouco mais avançado, talvez o vídeo, a hospedagem desse vídeo em live se baste, mas precisa ter um registro daquilo que foi feito. Com o avançar dos tempos, o surgimento da própria imprensa, a popularização de uma divulgação daquilo que acontece, a comunicação ela só ganha uma perspectiva em sentido mais amplo a partir dos serviços regulares de correspondência. Em meados do século XVI, século XVII, com a popularização dos correios, que uma ideia de comunicação começa a ganhar mais força. Porque não basta você só registrar, não basta você só disponibilizar e publicar, você tem que fazer chegar o conteúdo. Então, uma ideia de jornalismo só ganha mais força quando é possível entregar para as pessoas. Hoje nós estamos num cenário de popularização de internet, de redes sociais, completamente diferente, mas até pouco tempo atrás, o sujeito esperava o jornal pelo correio para saber o que tinha acontecido. Aí vinham os tais assinantes. Hoje o assinante ele recebe conteúdo virtual. As assinaturas são virtuais. Numa concepção um pouco mais política de organização desse processo, se nós formos revisitar a obra, por exemplo, de Jürgen Habermas, ele concebe a sociedade, a organização democrática, em formato de esfera pública. Então, esse tensionamento, essa necessidade de pequenos grupos se organizando no que ele chama de esfera íntima, ocuparem espaços e conseguirem reverberar as suas vontades, os seus princípios, as suas ideias na esfera pública, essa necessidade faz com que atores da esfera íntima, então, comecem a ocupar espaços no que se convencionou chamar de esfera pública. Na organização desses poderes, temos o executivo, temos o legislativo, temos o judiciário. O protagonismo do legislativo ele começa a ganhar um pouco mais de força a partir da Revolução Francesa e de uma reorganização democrática em fins do século XVIII. O próprio Habermas vai verificar, digamos assim, o amadurecimento da figura do que se convencionou chamado publicista. O publicista é aquele sujeito com interesses políticos, mas que se vale de instrumentos de comunicação para dar eco às suas opiniões, às suas defesas de grupos políticos e, mais tarde, até de partidos políticos. Então, os primeiros jornalistas, digamos assim,
eles são, na verdade, publicistas, são figuras que fazem publicidades ideológicas, ainda num momento um pouco mais precário de uma noção de jornalista, de fato. Seguindo essa progressão de linha de tempo, tentando dar saltos e não ocupar tanto espaço aqui, a proliferação dos chamados, então, veículos de comunicação levam a se profissionalizar a figura desse homem que vai divulgar ideias. Ele já não é mais um político usando panfletos e jornais para divulgar as suas ideias. Essas figuras já estão ocupando cargos públicos, elas já têm outros instrumentos para divulgar as suas ideias. E o papel da imprensa, dos veículos de comunicação, ele vai ganhando um papel, entre aspas, mais imparcial, um pouco mais profissionalizado. Você não tem jornais só para difundir ideias panfletárias, ideias político-partidárias. Você tem que, de sobremaneira, fazer valer a notícia, a manchete, a matéria. Daí vem os artigos de fundo, daí vem a delimitação um pouco mais clara do que é informação e do que é opinião. A proliferação desses instrumentos de comunicação, sobretudo no século XX, reacenderam nas instituições, nas empresas, a possibilidade de você ter a sua própria produção midiática de modo a poder influenciar na chamada comunicação de massa, a mass media ou a grande mídia. Daí surgem, então, as assessorias de imprensa. Daqui a pouco, uma instituição tem o seu próprio canal de TV, tem o seu próprio canal de rádio, tem o seu jornal, os chamados boletins, house órgãos, aquelas circulares internas com notícias da própria instituição. Numa interpretação um pouco mais grosseira de assessoria de imprensa, políticos inexperientes ou dirigentes institucionais, eles acreditam que o assessor de imprensa ele vai ser o cara para maquiar a informação ou para dar a informação de uma forma interesseira. Olha, eu quero que o veículo divulgue, já que estamos aqui falando junto à OAB, eu quero que o veículo diga que a OAB é importante por isso, por aquilo outro. E não é bem assim que funciona. A assessoria de imprensa, ela basicamente ela se destaca ao abrir o órgão e divulgar com clareza todas as informações. Na medida em que o assessor de imprensa ele é habilidoso nessa divulgação transparente, clara e objetiva daquilo que o seu órgão de fato faz, ele começa a conquistar espaço nos grandes veículos de comunicação. Isso na Câmara de Vereadores, e aí eu entro no órgão do qual faço parte. Eu sou o primeiro jornalista concursado da história do setor público local. Tá? Nenhum outro órgão teve, digamos assim, a iniciativa de promover um concurso público para colocar um agente de comunicação para o seu quadro, um agente de comunicação permanente. Eu inaugurei isso aqui em Caxias do Sul quando eu fiquei em primeiro lugar no concurso para jornalista da Câmara de Vereadores e assumi em 20 de julho de 2010. O que acontece? Um jornalista concursado num órgão da dimensão da Câmara de Vereadores, o órgão legislativo aqui de Caxias do Sul, não importa quem seja o presidente, não importa quem sejam os vereadores, não importa o partido, eu continuo. Eu dou sequência ao trabalho que é feito lá. Nós vamos ter sempre uma perspectiva institucional do trabalho desenvolvido. Não há influência partidária. O presidente não vai mandar cortar uma matéria do site, ele não vai mandar alterar, ele vai respeitar a linha institucional da casa que vai permanecendo ao longo dos anos. Então, a complexidade que isso vai ganhando no decorrer dos anos nos leva à ideia pelo seguinte: de um lado, os veículos de comunicação enfrentam crises e têm dificuldades de fazer uma cobertura mais ostensiva de determinados órgãos públicos, de determinados fatos que acontecem. Então, na medida em que as assessorias de imprensa
e os veículos de comunicação institucionais vão ganhando mais força, eles acabam sendo, em muitas situações, o principal fonte abastecedora de conteúdo, se podemos dizer assim. Você pega um telejornal das 8, das 9, de um grande canal de comunicação de massa, muitas vezes as imagens que ele está passando da Câmara de Vereadores de Caxias, do Senado, da Câmara dos Deputados, de uma Assembleia, é do próprio veículo, cedida pelo próprio veículo da instituição. Vocês vão ver o crédito lá, TV Câmara, TV Senado. Ou seja, aquele veículo já não está mais mandando câmeras lá para fazer a filmagem. No impresso vai acontecer isso. Muitas vezes o release disparado por uma assessoria da Câmara de Vereadores de Caxias, ele é reproduzido na íntegra. Então, para alguns momentos, para algumas informações, isso acaba até poupando a mão de obra de um veículo de comunicação de massa. Ele já tem na assessoria de imprensa das instituições um suporte para fazer isso. Agora, isso vai acontecer se houver credibilidade. Se, de fato, os jornalistas envolvidos nessa assessoria de imprensa são transparentes, conquistam credibilidade e, de fato, divulgam a informação precisa do que está acontecendo no órgão. Se o assessor de imprensa ousar maquiar dados e informações, ele se queima junto à categoria profissional, junto à opinião pública, e ele coloca o próprio órgão dele em descrédito. Então, o que eu tenho experimentado com o passar dos anos, lá em 2010 eu peguei uma Câmara de Vereadores com uma TV Câmara que já funcionava, que já era uma realidade, mas com uma grade de programação mais tradicional. Nós ainda não tínhamos uma ideia muito clara de redes sociais, naquela época ainda o que preponderava era o chamado release e a cobertura mais tradicional dos eventos da casa, sessões ordinárias, audiências públicas, atividades de comissões. Com o passar dos anos, houve uma complexidade muito maior, sobretudo a partir das redes sociais. Então, nós nos valemos do amparo técnico e do próprio suporte da TV Câmara para multiplicá-lo, não só a partir do canal 16 da NET, que é o canal legal, o canal formal, ao qual nós ainda estamos presos pela antiga Lei do Cabo. A TV Câmara ainda não é um canal aberto. Então, nós utilizamos os recursos das lives. Os grandes eventos da Câmara, como audiências públicas, sessões ordinárias, solenidades, reuniões abertas ao público, enfim, eles são replicados do canal 16 da NET para o canal da TV Câmara no Facebook, com mais de 15 mil seguidores, o canal da TV Câmara no YouTube também, com milhares de seguidores inscritos, e isso ganha um sem número de abrangência e abre o órgão de tal forma que você tem acesso a tudo que está acontecendo ali. Ao mesmo tempo, há um acompanhamento, muitas vezes em tempo real, pelo Twitter, pelo Instagram. Então, a Câmara já se coloca numa condição multimídia, produção de fotos. Essa geração de conteúdo ela ganhou uma multiplicidade muito grande. E aí nós temos... Eu tenho uma colega jornalista concursada, que entrou um pouco depois de mim. Eu tenho uma colega RP também concursada. Depois nós temos os quadros comissionados e também as equipes de estagiários e depois técnicos terceirizados, que nos dão todo um suporte nesse sentido. E aí se cria uma cultura, então, de uma assessoria de imprensa, de fato, que desperta a credibilidade dos colegas, a ponto de eu estar aqui conversando com vocês e tentando passar essas experiências. Pegando o fator eleitoral, que é o foco principal aqui, nós estamos há poucos dias. Domingo aí teremos a votação de primeiro turno, por meio da qual os eleitores caxienses, em torno aí de 330 mil eleitores aptos a votar, eu acho que deve estar mais ou menos nesse número aí. Se eu estiver me equivocando, o Edson Borovski já prende o grito aí, nos corrige. Mas esses eleitores vão votar, então, a prefeito, junto com o seu vice-prefeito, e vereadores, né? E um vereador cada um. Nesse momento, nós tivemos uma iniciativa pioneira na Câmara de Vereadores, que consistiu na promoção de debates entre os candidatos.
A presidência da casa e a direção-geral concordou com a ideia e, de forma pioneira, em 128 anos do Poder Legislativo em Caxias do Sul, pela primeira vez a Câmara promoveu um debate eleitoral a partir da TV Câmara e se multiplicando pelas redes sociais no formato de live, como estamos aqui. Então, nós fizemos primeiro com os candidatos a vice-prefeito, depois com os candidatos a prefeito, que foi na última segunda-feira. Nós atingimos aí, em visualizações, já quase 50 mil. E depois, fazendo levantamentos um pouco mais refinados de engajamento, nós ultrapassamos os 90 mil engajamentos, isso só no Facebook, fora o YouTube e quem se valeu do acompanhamento em tempo real também por Instagram e Twitter. Então, foi uma cobertura estrondosa. Também nesse sentido de o Poder Legislativo se colocar como protagonista e abrir as ideias desses candidatos, então, que postulam ao Executivo. Se houver segundo turno, faremos o debate novamente. Então, nesse primeiro momento, eu faço uma pequena recuperação das ansiedades que permearam a cidadania ao longo do tempo, no sentido de se organizar politicamente dentro do regime democrático e, posteriormente, o desenvolvimento dos veículos de comunicação e das formas com as quais podemos trabalhar com esses veículos, chegando à luz, então, de uma assessoria de imprensa institucional que não se reduza só ao site, ao release, mas uma assessoria de imprensa multimídia, como temos na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Eu proponho, então, esse leque de possibilidades aqui como provocação e fico à disposição para seguir dialogando com os nossos colegas aqui de mesa. Obrigado, Fábio. Muito obrigado aí pelo compartilhar a experiência da Câmara e toda a experiência da comunicação social, até que agora em tempo de eleição e fake news, as redes sociais e a comunicação mais do que nunca, né? Então, a mil aí. Então, vou passar a palavra para o doutor Ricardo aí. Doutor Ricardo, já levantaram aí federalismo, fake news, redes sociais, já levantaram várias coisas aí para o senhor. Pode seguir com a palavra. Boa noite a todos. Realmente, umas bolas picando aí muito interessantes, né? E quero, em primeiro lugar, dar um grande abraço na Ana Furlan, que aqui representa a nossa subseção, nosso AB Caxias do Sul, né? Que é a grande referência aí em relação ao nosso estado, terra da nossa querida Graziela Vanin, né? Minha colega de direção na ESA do Rio Grande do Sul, ao Fernando Kessler, te parabenizar, Fernando, por toda a tua cautela, teu cuidado, tua dedicação antes dos eventos na organização, a todos os colegas advogados, a sociedade. E o Domingos e o Rauch me dão uma articulação interessante. O Domingos, na medida que fala da questão da democracia, mas faz o recorte, faz a provocação para a temática da democracia local. E o Rauch, na figura da institucionalização e da profissionalização do processo de transparência da gestão pública na esfera das câmaras municipais, que são, sem dúvida, os grandes espaços de democracia. Nós sempre elegemos o executivo que é na estrutura majoritária, mas é no legislativo que a sociedade está representada no seu todo, em que nós temos a representação das minorias, ou seja, de todo o espectro de uma sociedade. Mas eu faço o recorte até em função do meu trabalho de pesquisa e da assessoria que presto à Confederação Nacional de Municípios e agregaria, Ana, a nossa comissão do Pacto Federativo, criado pelo nosso presidente Ricardo Breyer, que inclusive tem um caxiense integrando, que é o Fábio Vanin, e que nós debatemos domingos. Esta peculiaridade do Brasil. E nós vamos enfrentar essa peculiaridade no domingo. Falavas ali do espaço mais importante da gestão pública. Sem dúvida, o Brasil, a partir da Constituição de 88, traz algo que não existe em lugar algum do mundo, que é a ideia de uma autonomia de 3 níveis a partir da própria Constituição. Nós temos, com a Carta Constitucional, um federalismo trino
em que as competências municipais decorrem do próprio texto constitucional, decorrem lá do artigo 30 e também no tocante às competências comuns, no artigo 23, aí vem o grande debate financeiro em relação, por exemplo, às políticas públicas de saúde que estão no campo do artigo 23 e que colocaram em xeque esse debate do federalismo como nunca. Nós tivemos 2020 com o tema da pandemia, com os decretos que não convergiam com as decisões de União, Estados e municípios, o grande debate em relação ao chamado Pacto Federativo. Começou esse ano, mas o debate prossegue. Nós ali na frente teremos a discussão da PEC 188, que vai debater novamente, no plano prático, esta temática do chamado Pacto Federativo. Domingos dizia isso, ou seja, nós precisamos sempre lutar, né, pelo federalismo e pela autonomia. O pacto e a relação entre os entes de gestão, entre os entes de poder numa federação, especialmente de 3 níveis, é uma relação deveria ser cooperativa, mas ainda é, a partir do modelo alemão, mas ainda é muito fortemente competitiva. Há um embate, por exemplo, na questão dos financiamentos, na questão financeira. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de trazer ao debate, que é essa peculiaridade do federalismo brasileiro. E como elemento teórico, indutor, que eu gosto muito, trazer aqui a discussão chamado princípio da subsidiariedade administrativa interna. Agora, que subsidiariedade é essa? Não a subsidiariedade no seu perfil econômico, mas sim a subsidiariedade no seu perfil de organização da gestão pública. E aí eu consigo conversar bem com o que o Domingos me fala e com o que o Rauch nos traz. Por quê? Porque a subsidiariedade significa, nessa perspectiva de organização, e que vem com muita força na Carta Europeia de Autonomia Local, a lógica de que a regra geral, o exercício das atribuições públicas deve estar pertinente ou deve incumbir a esfera mais próxima do cidadão. Claro que é um princípio inteligente, na medida em que diz que, por questões de eficiência e economicidade, pode haver esta remessa de competências para estados e para a União. Então, inverte a lógica, é um federalismo real, a subsidiariedade traz como centro, como ator central, a esfera local. Então, nesse sentido, o princípio na sua dimensão vertical. Mas também traz a sua dimensão horizontal. Nós precisamos ter uma subsidiariedade que faça e que permita o empoderamento do cidadão nessa esfera local, acompanhando a aplicação, a definição das políticas públicas, e vem aí o papel da imprensa, o papel das câmaras municipais, da transparência na gestão pública, e esse é o grande fator da imprensa numa Câmara de Vereadores, que é o portal da transparência, que é a qualidade da informação pública e a informação pública numa linguagem efetivamente acessível. Aí nós temos descentralização de competências na subsidiariedade em sua dimensão vertical e a apropriação do espaço público local e estatal pela sociedade na dimensão horizontal, o que se dá notadamente a partir de critérios muito claros de transparência. Estou satisfeito que este ano, na reforma administrativa, eu não vou entrar no mérito aqui da proposta de reforma administrativa do governo federal, mas no âmbito da reforma administrativa ingressou no artigo 37 a previsão do princípio da subsidiariedade. E eu entendo importante isso, porque em que pese possa haver uma discussão se é a subsidiariedade econômica, se é a subsidiariedade administrativa, em termos organizacionais, a realidade é o princípio da subsidiariedade, uma vez sendo trazido na agenda política, vai permitir que nós possamos discutir, aí sim, porque não está lá no artigo 70 a previsão, a ideia é alterar o artigo 37 da Constituição da República, e nós também queremos trazer, enquanto Comissão da Ordem, essa discussão para o artigo 23, para o artigo 18, e efetivamente
buscar esses dois eixos da subsidiariedade. Descentralização, atendendo o que o Domingos fala, que é esse desafio da autonomia, mas, ao mesmo tempo, uma democracia horizontal local. E aí, sim, a importância e o papel das câmaras municipais, da transparência e de uma imprensa efetivamente independente e não vinculada à transitoriedade dos cargos comissionados. Então, nesse sentido, eu cumprimento a OAB Caxias de poder fazer esse bate-bola com duas bolas picando e nós podemos trazer todo esse debate à luz, enfim, dessa dimensão local da democracia, que é o que nós vamos vivenciar agora no domingo. Muito obrigado, Ricardo, aí, por continuar o debate. E se ninguém se importar, a gente vai seguindo a ordem aí, Domingos. Ele já pegou as duas bolas aí e botou para ti continuar o debate. Não, muito bom, vamos lá. Inclusive, quando eu vi a formação do doutor Ricardo, eu falei, pô, eu vou largar essa do federalismo ali, porque ele vai nadar de braçada e não deu outra, né? Então é o seguinte, aproveitando a deixa, e aí vai ser mais uma provocação, porque a gente tem que aproveitar quando a gente vê o notório saber, né, de quem está debatendo com a gente. A impressão que me dá, especialmente nesse contexto de pandemia, é que se evidencia essa desproporcionalidade nessas distribuições, né? Porque a bomba ficou toda no colo dos municípios, né? E aquele pai, entre aspas, união, que devia socorrer esses filhos, municípios e estados, além de não se responsabilizar por isso, né, passou a culpar esses filhos, né, esses municípios. Então, daí a importância da gente, enquanto cidadãos, valorizar sempre o município, que é aquilo que há de realidade nessa estrutura federativa. Né? O município, a gente vê o município, eu posso dizer assim metaforicamente, o município está ali, eu estou nele, né? A união está lá longe. O que dificulta, inclusive, a democracia, esse formato brasileiro. Porque dificulta a participação e dificulta a transparência, a publicidade, que é justamente o que possibilita e o que engaja o cidadão em torno dessa democracia. Daí, falando em transparência e publicidade, eu já pego o gancho na questão do Fábio, né? E que traz muito bem esse ponto para nós e para o nosso debate, né? Porque também não há democracia, e isso está em Habermas também, né? Ele inclusive citou Habermas, sem publicidade, sem transparência que possibilite a efetiva e uma correta participação, uma participação engajada, uma participação ciente, consciente, livre e consciente por parte dos cidadãos. Isso ganha em relevância e importância, e também importância no comprometimento de quem faz a comunicação com a democracia, neste momento em que a gente vê uma manipulação dos fatos a partir das narrativas que são criadas e jogadas na mídia de massas, como também bem resgatou o Fábio, né? E por que isso é muito importante? Porque o ser humano é um sujeito de linguagem. A gente é quase pura palavra. E muitas vezes a manipulação perversa da palavra pode comprometer a nossa própria concepção de realidade. E a contemporaneidade é rica em exemplos para demonstrar os estragos que isso pode produzir, né? Dito isso, devolvo a palavra para os companheiros de mesa aqui. Fábio, pode ficar à vontade aí para vamos debatendo, Fábio. Não, é que na verdade nós não estamos caminhando para necessariamente um debate, né? Nós estamos caminhando mais necessariamente uma convergência, né? Eu vou deixando livre para vocês debatendo. De ideias, porque quanto a questões de mérito sobre competências, como é que eu vou explicar? Competências dos entes federativos, ou de como a União, o município ou o Estado deveria se portar no contexto de pandemia, por exemplo, eu vou evitar emitir juízo de valor com relação a isso, porque daí eu vou de encontro ao meu papel, né? Que meu papel eu não tenho filiação partidária e pela função que eu exerço não me compete ficar emitindo juízo de valor sobre os mandatários, né? Eu entendo que na medida que está investido no cargo, o mandatário tem a legitimidade para tomar as decisões que lhe convierem. Se ele, por um acaso, não está agindo da forma mais adequada, bom, tem os instrumentos para serem avaliados
e agora estamos no momento de eleições, então compete ao próprio cidadão também avaliar se este ou aquele vereador merece ser reconduzido, ou se está na hora de eleger pela primeira vez algum vereador, ou se a linha do executivo tem que mudar, e por aí afora. No que diz respeito, os meus colegas aqui de discussão bateram muito no aspecto do portal da transparência, da divulgação ostensiva. Bom, o portal da transparência, ele é interessante, mas o que eu noto assim que também há um certo deslumbramento com o simples fato de fazer grandes divulgações de transparência, quando que na verdade isso já deveria ser obrigação, né? O próprio Tribunal de Contas ele estabelece selos, premiações, a Câmara tem sido referência nisso nos últimos anos, pela facilidade com que se chegam aos dados. O que se nota que o cidadão comum, eu lembro que quando começaram essas discussões, a divulgação sempre mais polêmica é quanto a divulgar ou não os salários, né? O portal da transparência ele atendeu muito mais a um anseio político ou um anseio midiático de alguns que queriam simplesmente colocar, o Fábio lá na Câmara ganha tanto, aí sai no jornal lá, quanto que ganha as funções e tal, quanto que estão recebendo. O que falta ainda, e nós como órgãos públicos tentamos divulgar e estimular o cidadão a que solicite informações aos órgãos públicos, a que faça as consultas aos portais. Os órgãos têm divulgado muito, mas não fica muito claro para o cidadão comum o que fazer com esses dados, né? Muitas vezes você vai ver veículos de comunicação consultando portais da transparência para transformar em notícia algumas informações que estão ali. Mas é muito raro você ver o cidadão que, por iniciativa própria, começa a percorrer sites de órgãos públicos para pesquisar de fato o que tem nos portais da transparência. É muito significativo, é muito louvável que os órgãos públicos tomem essa iniciativa, e aliás não é um favor, é uma obrigação, mas me parece que ainda falta uma noção maior de cidadania para a própria população fazer essas consultas e, de posse desses dados, começar a agir, né? Daqui a pouco eu não concordo com uma informação no portal da transparência do Poder Judiciário. Tem aquelas discussões, auxílio moradia, auxílio, vamos supor, fatiota, paletó, não sei se existe isso. Não se vê uma discussão tão grande quando chega nisso, né? Muitas vezes as cobranças que acontecem no âmbito do município, elas ficam mais difusas quando vai se subindo de esfera. Há sempre aquela discussão, o subsídio do vereador, a que o vereador tem direito. Quando chega na esfera de um deputado, as chamadas verbas de gabinete, enfim, por aí afora, isso até é divulgado, mas não há um interesse muito grande de cobrar. Parece que as cobranças são muito mais fortes no âmbito municipal, até porque as pessoas têm mais acesso. Você conhece o sujeito, você tem o contato dele, você se encontra com um agente público, ou comigo, ou com algum servidor no supermercado, numa loja, num evento, enfim. Talvez eu acho que a provocação que fica é que, na medida que há tantos instrumentos e essa dita transparência, que o cidadão entenda melhor o significado disso e saiba melhor o que fazer com isso. Porque senão fica só assim, periodicamente um veículo vai lá e divulga alguma informação em tese bombástica, isso repercute por alguns dias e depois ninguém mais sabe que existe o portal da transparência, entendeu? Então, eu como jornalista, até nem compete a nós ficar alimentando muito o portal da transparência. O portal da transparência ele tem delimitações por áreas da casa e ele vai sendo aí divulgado, recursos humanos, financeiro e por aí afora. Os setores se subdividem e o mantêm atualizados, mas digamos assim que como jornalista eu não fico diariamente preocupado em trabalhar o portal da transparência. O nosso foco é muito mais produzir conteúdo jornalístico, de fato, porque é a linguagem que vai ser mais compreendida pela cidadania
até de forma mais atrativa. Não adianta eu depositar num portal da transparência um caminhão de balancetes que o cidadão vai olhar e não vai saber o que fazer com aquilo. Se eu produzir matérias jornalísticas com uma linguagem um pouco mais palpável, o cidadão vai poder se apropriar melhor dessas informações e conseguir ter uma utilização melhor disso. Esse é o desafio, por isso que precisa ter jornalistas produzindo e trabalhando esse tipo de conteúdo. Senão nós teremos só meras divulgações de balancetes, né? Eu acho que também precisa ter essa atenção no refinamento de conteúdo. Se me permite uma observação, só a fim de esclarecimento, eu acho que tanto o que eu estava dizendo quanto o que o doutor Ricardo estava dizendo diz da transparência enquanto elemento indispensável à democracia, assim como a publicidade. Sim. Eu acho que a gente não falou em portal da transparência, não. Sim, sim, sim. Não, o conceito eu não tenho dúvida nenhuma. Eu só tentei passar para vocês uma experiência de quem acompanhou a implantação do portal da transparência na Câmara e como esse conceito é utilizado muitas vezes de forma com interesse político, o sujeito ostentar que conseguiu a divulgação de um dado, quando que na verdade é um instrumento que deveria ser só uma obrigação e que na verdade o que eu sinto falta é do cidadão comum se apropriar melhor disso, entendeu? Tu tratas, Raul, de um tema muito interessante, que é o que a gente chama de democracia administrativa. Nós, normalmente, Domingos, e esse é um conceito do professor Jorge Miranda, do constitucionalista muito brilhante de Portugal, foi meu orientador, em que ele diz o seguinte, que nós temos a chamada democracia, claro, a representativa, que nós vamos exercer no domingo, né? E Caxias tem 2 turnos, não sei como estão as pesquisas, se vai ter 2 turnos ou não, mas normalmente existem os 2 turnos, né? Aqui eu sou de Santa Cruz do Sul, aqui é um turno só, né? E Terra das Cucas, vamos fazer uma divulgação, né? Da Oktoberfest, enfim, acho que agora está tudo virtual, né? Então, nós temos a democracia representativa. Mas a Cuca tu pode nos mandar, né? Eu mando, Raul, eu mando. A Cuca não é virtual. Fala com a Graça, porque ela sabe que eu normalmente mando aí para o pessoal. Mas, então, a Graça vai ser a responsável para levar para ti. Mas a democracia representativa que a gente vai vivenciar, e essa mexe, né, com as emoções, e as pessoas... nesse momento ficam discutindo os temas da cidade, mas isso arrefece logo ali na frente. E esse é o problema, que nós precisamos também ter a democracia administrativa, ou Exatamente. seja, a pessoa ter, e aí o Raul foi brilhante, na ideia da semiótica, da semiologia, ou seja, a pessoa ter o acesso constante às temáticas de gestão pública, mas não no sentido da fiscalização de denúncia, mas na ideia de uma fiscalização propositiva, no sentido de trazer ideias. O vereador de oposição ter essa perspectiva de que fiscalizar não é achar desvios. O vereador de governo também. Fiscalizar é analisar os indicadores, fazer as sugestões. E aí, nesse sentido, não só o portal da transparência, estás muito certo, as notícias adequadas, o Licitacom no Rio Grande do Sul, onde todos os contratos, todos os processos licitatórios precisam estar informados. E eu sempre acredito que isso é mais viável na esfera local, que é onde há o pertencimento, onde Exatamente. O cidadão efetivamente vê aquele dinheiro como dele. Nós ainda temos essa lógica, né, colegas? O dinheiro de Brasília, esse é o dinheiro nosso, o outro é o dinheiro de Brasília. Então, aquela sensação do desvio de recurso... As emendas, né? A tal das emendas, que é um troço que... Eu sou absolutamente contra. Agora eu quero inventar emenda parlamentar de vereador, que isso é acabar com a cidadania. Nós temos que ter recursos, e o Domingos fala muito bem, recursos para a sociedade efetivamente decidir. E aí tu consegues, Raul, além da ideia de uma fiscalização, de achar as situações do portal, as remunerações, não, mas também achar dados e situações em que tu possa ter o cidadão engajado no cotidiano, que é através, por meio das audiências públicas eletrônicas. Nós vivenciamos agora na pandemia e precisamos levar isso adiante.
Audiência pública eletrônica, mas que o cidadão não ganhe um balancete na audiência pública eletrônica, mas que ele ganhe que ele participe de uma explicação, né? Tranquila para poder discutir as prioridades. Eu entendo que a pandemia pode servir para trazer... Agora eu estava analisando um projeto que está tramitando no Congresso sobre o governo digital. Então, todas essas questões estão vindo pela frente no âmbito da Confederação Nacional de Municípios. Todos esses temas da interoperabilidade de sistemas do governo digital começam a aparecer no sentido de requalificar a nossa democracia. Então, essa perspectiva do portal como um exemplo, mas é muito mais amplo, como o Domingos falou. E principalmente ter essa clareza, que domingo não encerra a democracia. E no segundo turno também não vai encerrar. Ali começa, ali troca da representativa e vai para a democracia administrativa. Não é nem participativa, é uma das hipóteses da participativa, que é a administrativa. É no cotidiano o cidadão se sentir parte. Mas para isso nós precisamos desmistificar a linguagem, papel do jornalista, e utilizar os instrumentos em que o cidadão possa interagir, mas que tenha dinheiro, né, Domingos? Que tenha recurso, porque o cidadão só vai participar se ele efetivamente tiver a certeza de que ele tem recursos para definir nesses espaços. Até vou aproveitar também fazer uma provocação sobre também a questão do federalismo, até das competências, né? Que uma coisa que todo mundo já deve ter ouvido, que vereador vai votar para vereador para trocar nome de rua. Então, essa questão da inversão do federalismo, as pessoas primeiro não sabem nem o que é competência municipal, tanto do executivo, do legislativo, e segundo, que também é engessada, né? A competência ela é tão pequena, e que nem tu falou, às vezes fica dependendo do dinheiro de Brasília, e a gente sabe que tem um portal de transparência, mas a garantia de informação não é também garantia de conhecimento, né? E melhor do que isso são as redes sociais. Um dia nunca tiveram tanta informação, e as fake news estão à solta mais do que nunca, né? É que tu tem que fazer chegar a informação, né? Só disponibilizar não adianta, né? Esse que é o desafio do jornalismo, né? Com relação aos vereadores, é uma reclamação que volta e meia surge, tá? Muitos, sobretudo quem ainda não foi vereador, quem já é vereador, ou que foi, pelo menos por um mandato, já tem uma noção melhor. Ou, às vezes, o sujeito tem a noção, mas na ânsia de conseguir o voto, ele começa a prometer coisas como se futuro mandatário executivo fosse. Por exemplo, vota em mim porque eu vou arrumar a tua calçada. Ou vota em mim porque eu vou garantir tal viaduto. Há também aqueles problemas em que, quando chega a verba, quando sai uma obra pública, vereadores e deputados colam na fotografia e divulgam que conseguiram aquela obra. Então, isso gera uma certa confusão no entendimento da cidadania, e não estamos falando só de pessoas com pouca formação. Há pessoas com boas formações acadêmicas, mas que também se confundem no entendimento desse processo, na medida em que um deputado divulga uma foto de uma obra pública dizendo que foi ele que conseguiu, com uma emenda de 20 milhões, vamos supor, na cabeça do eleitor dele ou de algum cidadão um pouco mais desavisado, não foi o governo federal, o estado ou o município que fez aquela obra, foi o deputado com a sua emenda de 20 milhões. Então, durante as campanhas isso acontece. Candidatos ao legislativo começam a prometer coisas e depois eles colam nas obras prestando contas. E aí gera uma confusão na cabeça do eleitor, porque ele acredita que votou num sujeito para o legislativo e aí, muitas vezes ele até cobra. Escuta, tu não está fazendo nada, porque até agora tu não construiu o viaduto lá da entrada do meu bairro. Mas não é competência de um cargo legislativo fazer isso. Ele tem que fiscalizar as ações do executivo e apresentar projetos naquilo que ele entenda que possa promover mudanças ou que possa auxiliar, ajudar numa contribuição ao plano diretor, ajudar numa contribuição ao Código Tributário, ao Código de Obras. Tem um sem número de funções que o vereador vai fazer,
Só que isso demanda tempo, isso demanda reflexão, isso demanda discussão, reuniões, audiências públicas. O timing do executivo ele é diferente do timing do executivo. No legislativo é um momento de se discutir um pouco mais. Vereadores de primeiro mandato possuem muita ansiedade de apresentar projetos. Aí há também um meia-culpa da imprensa de um modo geral. Os veículos, os grandes veículos, acabam fazendo aquelas matérias que ranqueiam a produtividade legislativa por números. Ou seja, o melhor vereador vai ser aquele que apresentou 15 projetos num ano. Aí passa mais um ano ou dois, você vai ver que praticamente todos eram inconstitucionais. E aí você gastou o trabalho de comissão, assessoria externa, pareceres para um projeto que vai terminar sendo arquivado, ou se tornar lei por promulgação da Câmara, o prefeito entra com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, e a lei não prospera, e se perdeu muito tempo. Mas o que acontece? Aquele vereador, sobretudo de primeiro mandato, ele precisa se mostrar produtivo. Então ele começa a apresentar muitos projetos, muitas vezes de temáticas que até já existem, entendeu? Se o vereador até no fora seu da competência, né? se o vereador no seu mandato todo apresentar um projeto de lei que de fato mude, contribua com a sociedade, o mandato dele já foi útil, já se justificou. Só que ainda o cidadão e a imprensa que costuma cobrir, a grande mídia que costuma cobrir os mandatos parlamentares, ainda tem aquela ansiedade quantitativa. E aí se cai nessas situações, por exemplo, denominação de rua. É uma competência denominar a rua. Aí o sujeito vai ver lá, tem 40, 50 leis que denominaram rua de loteamentos novos. Então o sujeito só denominou rua. Entende? Então, há também parte de órgãos de comunicação, dos próprios agentes políticos, da sociedade de um modo geral. Eu tento traçar aqui um panorama que começa a gerar essa confusão, até que ponto um parlamentar é produtivo, ou até das suas competências, né, daquilo que ele de fato pode fazer. Há erros e acertos em todas as instâncias, e aí fica difícil muitas vezes exigir do cidadão uma compreensão exata do que cada um faz. Por exemplo, nós aqui estamos dedicados a isso, mas nós não podemos cobrar que um profissional liberal, um cidadão comum, dedique tanto tempo para fazer esse cotejo um pouco mais refinado dos processos. Mas daí a importância, a partir do que o Fábio disse, dessa comunicação em sentido amplo, de informar o cidadão até de quais são as competências de executivo municipal, de legislativo municipal, estadual, federal, né? E até aproveitando, porque o Fábio levantou a bola e o professor Ricardo veio e trouxe, né, que esse denuncismo, ele inclusive, ele põe em risco a democracia, né? A gente corre o risco de abortar a democracia pelo assodamento com que a gente vai pegando esse espírito denuncista aí e vai meio que violando a democracia com isso, soterrando a democracia, né? Expediente do impeachment, né? Todo mundo é ameaçado de impeachment em algum momento. Exatamente, e isso é um abuso, né? Um excesso de uso do instrumento que era para ser completamente última ratio, né? A última da última ratio, porque você está violando o voto, enfim, ainda que, como o professor Ricardo trouxe, isso é muito importante, daí que eu trouxe a fala do Denis Rosenfield, que é o professor da URGS, que o voto, ele é o mínimo da democracia, e se corre muito risco também em reduzir a democracia a essa ritualística do voto. Na verdade, a democracia se faz todo dia, toda hora. Exatamente. Mas o Rausch me traz um debate essencial, e até em termos de informação, o papel da advocacia em relação à cidadania nessa live da OAB de Caxias do Sul. Afinal, qual é o papel do vereador? E esse é um caminho de duas vias. Também a sociedade precisa entender qual é o papel do vereador e qual é o papel do deputado. Me parece que isso começa, e foi falado aqui, o vereador faz uma campanha, muitas vezes, para o cargo errado. Como se, então, concorre a prefeito. Mas, de outro lado, também a sociedade precisa avaliar
e valorizar esse papel do parlamentar. Isso tem muita relação, em nível federal, com as emendas parlamentares individuais, que esse foi o momento em que o parlamento perdeu o seu grande papel institucional. Porque hoje o parlamentar tem em torno de 15 milhões de reais ano para fazer a destinação a partir de critérios subjetivos do próprio parlamentar. São valores que deveriam ser, na verdade, todos eles, depositados no fundo de participação dos municípios, aumentando o valor do fundo e serem distribuídos por critérios objetivos. Exatamente. Então, o que acontece com o parlamentar? Em primeiro lugar, ele não vai destinar, ou vai destinar pouco recurso para Caxias, porque para Caxias, 200, 300 mil reais não dá impacto. Agora, para os municípios da região da Serra menores, levar 300 mil reais, levar 500 mil reais, faz com que o parlamentar tenha a festa no momento que indica o valor, no momento que licita a obra, no momento que inaugura a obra. Então, são 15 milhões por ano, são 60 milhões de reais que o parlamentar tem em 4 anos para designar para suas bases eleitorais. E no olhar da sociedade, o papel do parlamentar passa a ser esse. Quanto ele Foi trouxe... ele que fez. Foi ele que fez. Exato. E não o governo federal. Quanto ele trouxe para o meu município? E agora o vereador está querendo isso, alterando o regimento para as emendas individuais de vereadores, que é trazer o erro da estrutura nacional para a estrutura municipal. Isso não é subsidiariedade. Subsidiariedade precisa caminhar com a perspectiva da descentralização de competência, mas também com a apropriação do espaço público estatal pela sociedade. É preciso que a sociedade, efetivamente, na lógica da democracia administrativa, discuta esses valores, e não o vereador na linha da emenda parlamentar local. Eu espero que Caxias não tenha isso e que não venha a ter, né? Mas eu estou, enquanto acadêmico, sendo muito contrário a essa questão das emendas. Não sou contra o dinheiro vir para os municípios em nível federal, mas que não venha pelo deputado, que venha pelo Fundo de Participação dos Municípios. Então, foi-se a valorização, e eu não vou entrar aqui em partido A ou partido B, mas, por exemplo, nós temos um ex-governador aí de Caxias do Sul brilhante na área do direito tributário, que foi importante na área das discussões da reforma tributária. Só que esse tipo de debate, muitas vezes, não passa mais a interessar o eleitor. O relator do novo Código de Processo Civil, isso interessa para o eleitor? E é esse o papel do deputado federal e também é esse o papel do parlamentar em nível local. E aí o Fernando traz um outro debate interessante junto com o Rauch, que é a questão do vício de origem ou vício de iniciativa, que estão lá no artigo 61 da Constituição. Claro que agora já há alguma jurisprudência tendendo a relativizar um pouco essas questões do vício de iniciativa, mas ainda é muito forte. Grande parte das matérias devem partir do Poder Executivo. E aí o bom vereador é aquele que emenda, aprofunda o projeto, mas não aquele ranqueado pela quantidade de projetos. E aí vem o que o professor Faria fala: o Brasil, dentre tantas inflações, vive uma inflação legislativa. Imagina o que nós temos em mais de 5 mil municípios, porque as nossas câmaras têm função legislativa que as câmaras europeias não têm. E aí o Rauch colocou muito bem, além de movimentar, né, Domingos, a questão das comissões, quando vira lei, ainda é pior, porque aí o gestor público precisa entrar com a ADI em nível de Tribunal de Justiça do Estado. Só para vocês terem uma ideia, imagina em nível municipal o que nós temos por aí de leis, às vezes inconstitucionais, mas às vezes inúteis. Nós temos uma lei que eu sempre digo para os meus alunos, quando eu participo em palestras, que é o grande exemplo da inflação legislativa. Procure no Google, Fernando, procura para nós aí na Assembleia Legislativa, depois tu diz o número da lei e o parágrafo que dispõe dela, é a Lei do Churrasco. Ela institui como símbolo, Domingos, do Rio Grande do Sul, os símbolos gaúchos, o churrasco é a erva mate. Até ali tranquilo, até porque são os símbolos do nosso Rio Grande do Sul. Mas a lei chega ao absurdo de ensinar lá no parágrafo único a fazer churrasco à gaúcha, né? E explica, depois o Fernando vai ler lá o que é churrasco à gaúcha, e eu começo a analisar os tipos de churrascos ilegais que nós temos no Rio Grande do Sul. Depois o Fernando vai
como é que é o churrasco dentro da lei aí no Rio Grande do Sul? Ou seja, Tem que ser fogo Achei de o número chão. aqui, ó. legislativo. Achou aí, Fernando? É 11.929 de 2003, da Assembleia Legislativa do Estado. Tem o dia do churrasco, prato típico, chimarrão com bebida como símbolo. Júri especial definirá os critérios de escolha dos agraciados. Tem um monte de definição aqui. Roda de mate, troféu, tem várias... Só acho que no parágrafo do churrasco, considera-se churrasco a gaúcha? Tinha uma história que as churrascarias todas seriam chamadas de restaurantes de carne assada, porque se não Aqui, fosse ó. fogo de chão, não era churrasco. Não seria Achou churrasco. aí? Para os efeitos desta lei, entende-se por churrasco à gaúcha a carne temperada com sal grosso, levada a assar ao calor produzido por brasa de madeira carbonizada ou in natura, em espeto ou disposto em Fogo de grelha, chão. e sob Fogo de chão. controle manual. Então imagina aqueles rotatórios, aqueles gremistas que quando vão olhar o jogo vão fazer o churrasco, eles botam na churrasqueira ali elétrica, né? E colocam ainda aqueles temperinhos com um monte de coisa. Isso aí é tudo ilegalidade, né? Porque Não, os caras diriam que era carne assada, não é churrasco. Se não for em fogo de chão, não é churrasco. Mas para a gente ver, né, a inflação legislativa e esse nível de Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Então, como nós temos, e é o que o Rauch falou, aquela ânsia de produzir normas. Os vereadores de primeiro mandato é fato, né? Primeiro mês é uma pilha de projetos de lei. É só para perda de tempo depois, arquivamentos ou ações de inconstitucionalidade. Então, é preciso que se veja essa perspectiva da fiscalização propositiva também, que é muito interessante. E até porque nós vamos ter pontos muito, muito graves no próximo ano. Nós tivemos esse ano algumas conquistas emergenciais, lideradas pelo nosso presidente Vladimir Harold, da Confederação Nacional de Municípios, que é gaúcho. Nós tivemos, por exemplo, a Lei Complementar 173, que foi do auxílio federativo, que injetou 23 bilhões de reais nos municípios. Nós tivemos o congelamento do FPM, ou seja, mesmo que tenha reduzido a arrecadação, uma parte do FPM de 2020 ficou em valores nominais igual ao FPM de 2019. Isso tudo acaba em 2021. Então, nós vamos ter pautas muito graves em que a sociedade vai precisar ser chamada, em que o processo legislativo não pode ser visto como volume de projetos, e nós vamos ter questões básicas a serem discutidas a partir dessa nova perspectiva de um pós-pandemia. E aí, Fernando, é fundamental nós termos clareza de como que nós vamos resolver essas questões das competências comuns. Nós não podemos mais ter um artigo 23 que coloca como competência comum a saúde e que não tem uma contrapartida clara de financiamento. Entre tantas crises que nós temos, o Brasil vive, lá no início do Domingos falou, o Brasil vive uma crise de engenharia institucional. Existem recursos, mas são extremamente acumulados nas mãos da União. Então, esses debates nós vamos ter ali para frente. Claro que eu não vou conseguir trazer isso junto com os colegas agora, que é um bate-papo, mas eu acho muito valorosa essa iniciativa da Ordem, até para que depois das eleições, eu proponho, Ana, que a gente faça uma conversa com o chamado fui eleito, e agora? Né? Para esses vereadores eleitos, para nós conversarmos com eles, o que eles veem, né, dessas perspectivas do próximo ano, e principalmente esse debate que o Rauch trouxe. Né? O que é ser vereador? É projeto de lei ou discutir questões estruturais como essas que a gente está fazendo aqui em relação a 2021? Ricardo, mas não no primeiro mês deles, então, né? No primeiro mês. Mas é bem provocativo. Nós temos um trabalho permanente também na Câmara Municipal de Caxias do Sul que trata da consolidação das leis, né? Você tenta fazer um enxugamento das matérias legais do município. Você começa a pegar leis que tratam de temas semelhantes e vai promovendo uma compilação entre elas. Então, daqui a pouco, 5, 6 leis geram um código, entendeu? Numa amostragem de 2, 3 anos atrás,
nós tínhamos em torno de 9.000 leis em Caxias do Sul já. Então, esse é um número bem significativo. Fora os códigos já. E esses códigos permanentemente também passam por revisões. Nós recentemente tivemos a revisão do próprio plano diretor de Caxias do Sul. Periodicamente, pelo Estatuto das Cidades, é necessário fazer isso, entendeu? Então, há muito o que se fazer. Mas só que muitas vezes, por exemplo, algo que muitas vezes as categorias e até os próprios vereadores se ofendem quando nós comentamos, mas tu vai criar o dia do fulano de tal, a semana do... Talvez já tenha o dia do advogado, mas daqui a pouco cria o dia do advogado constitucionalista, ou a semana da discussão jurídica. Então, aí tudo bem. Daqui a pouco nós estamos aqui com a Ana Furlan, que é a vice-presidente da OAB, o vereador que propôs continua tendo mandato, aí vocês ficam 2, 3 anos promovendo essas celebrações. Aí daqui a 5, 6 anos troca o vereador, troca a gestão da OAB, aí ninguém mais lembra que tem a semana de celebração do advogado em Caxias do Sul. E fica mais uma lei lá que não é aplicada, sabe? Então... Rauch, nosso dia é 11 de agosto e muito festivo pela carreira. Então tá. Então, a gente capricha, viu, Rauch? É verdade, Fernando. Se tem um churrasco que comemora bem o seu dia, somos nós. Mas o churrasco do povo de agosto é conforme a lei? O churrasco de 11 de agosto é conforme a lei? Ou... eu acho que tem muito churrasco legal por aí, viu? Esse negócio de botar geleia em cima de churrasco, isso aí é quase um crime inafiançável dentro da lei. Dizem que tem churrasco qualificado, churrasco privilegiado, churrasco com minorante, majorante, é isso mesmo, né? Mas, enfim, eu dei o exemplo ali, mas claro que as datas estão constituídas, mas se banaliza o expediente, entendeu? Daqui a pouco o sujeito já tem o dia do advogado, então eu vou criar o dia do advogado tributário, o dia do advogado constitucionalista. Não precisa, né? Tu já tens o dia do advogado. Esse exemplo que eu tento dar, sabe? Começa dias por gêneros musicais também. Meu Deus do céu, não termina mais. Em nível nacional nós temos, também tem ali no Google, tem o dia do forró, tem o dia não sei do que, assim vai indo, né? Entendeu? Então os proponentes se lembram, depois aquilo fica esquecido. É mais uma lei não aplicada, entendeu? Então as casas também ficam durante muito tempo dedicadas a compilar e consolidar essas leis, porque daqui a pouco tu precisa, até para a própria aplicação e apuração legal, ter os expedientes em códigos, né? Não só em leis específicas. Até, Fábio, a ideia do Ricardo foi interessante, até se fosse um programa institucional, fui eleito e agora, já pensou? Ter um programa institucional da própria Câmara, de uma forma de demonstrar a sociedade o trabalho da Câmara, né? Eu acho uma ideia bem bacana, mas que nem a Ana, né? Não pode ser no primeiro mês, né? Dá o tempinho. Mas é uma ideia bacana de... Isso é um ponto que eu também acho interessante aqui, sem pender para nomes, tá? Mas, de forma inteligente, as pessoas deveriam sempre tentar manter a casa mesclada. Muitas vezes, o que chama atenção nos processos eleitorais? O novo. As pessoas sempre falam, tem que mudar, tem que colocar gente nova. O fulano já tem 2, 3 mandatos, chega. O próprio eleitor muitas vezes fala isso, olha, já votei em ti 2, 3 vezes, agora tem que mudar. Só que quem acompanha a rotina parlamentar, muitas vezes, é pelo 2º ou 3º mandato que o parlamentar atinge uma certa maturidade. E aí tu começas a ver que o foco dele já não é mais apresentar vários projetos. Ele se apropria de tal forma dos assuntos da cidade que ele começa a promover isso aí que nós estamos falando, uma emenda no Código de Posturas, um auxílio no plano diretor, ou ele pega uma grande temática, vocês citaram aí Pacto Federativo, reforma tributária, promove seminários na casa para discutir isso. Então, o parlamentar, no momento mais maduro, digamos assim, se nós pudéssemos falar numa carreira legislativa, ele muitas vezes ele vai contribuir mais exatamente nesse momento de mais mandatos. E é quando o eleitor tende a enxergar
esse parlamentar como alguém ultrapassado, como alguém que já ficou muito tempo. Uma casa totalmente jovializada, não digo só de idade, eu falo de experiência parlamentar mesmo. Ela tende a ser uma casa com muitas dificuldades, porque vereadores mais experientes tende a ajudar também na própria dinâmica legislativa. Então é interessante ter essa mescla entre os colegas também. Mesmo de partidos diferentes, o grupo de vereadores tende a se ajudar nessa rotina diária, entendeu? Então é interessante mesclar o novo com aquele que é mais experiente. Nas próprias comissões você vê isso. Na hora de pegar a relatoria de projetos, enfim, se não tiver um vereador experiente, os novos vão ter muitas dificuldades, porque a assessoria técnica, ela vai te passar aquilo que é técnico. Ela não pode influenciar na avaliação de mérito por parte do vereador. Então, o vereador politicamente precisa ganhar uma inteligência legislativa. Uma coisa é o vereador ser capaz de conseguir muitos votos e ter a legitimidade do mandato. Outra é ele pegar a chamada cancha do parlamento, aquilo que pode, aquilo que não pode. Muitas vezes é um colega mais experiente que vai acabar ajudando, mesmo que seja de partido diferente. Mas, Fábio, até essa tua fala aí, de que o vereador tá maduro com 3 mandatos, aí leva 12 anos, já também revela um pouco uma espécie de fracasso como sociedade, né? O cidadão, para ele se apropriar da função dele, ele leva 12 anos para ele entrar numa função... Não, eu não disse que o cara vai levar 12 anos para produzir. Não, claro, mas em média, tu entendeu o que dizer? Em média, que ele está experiente, não tá, que nem tu falou, não está apresentando um projeto de mudar a rua, exemplo, né? A gente usa sempre como exemplo, mas que tu foi, com 12 anos ele está com uma experiência, que ele já está aprofundando em código, já está aprofundando, também já tem sido uma parte dessa questão até das competências, de tudo que a gente veio falar aqui mas agora, é que tu não vai conseguir contribuir se tu não tem vivência. Uma coisa é nós aqui ficarmos comentando, nós estamos fazendo um debate aqui muito genérico, mas se for colocar cada um de nós frente a frente com códigos da cidade, com algumas legislações, mesmo vocês, advogados, que capacidade vocês vão ter para promover alterações, para ajudar de uma forma objetiva? Vocês vão ter que vivenciar isso. Eu não quis dizer que o sujeito leva de 8 a 12 anos para contribuir como parlamentar. Eu quis dizer que muitas vezes a ideia de querer dizer que o sujeito, pelo 2º ou 3º mandato, já se encontra ultrapassado, muitas vezes é equivocada, porque ele se encontra já maduro como parlamentar e pode ser que ele dê uma contribuição muito maior do que quem está chegando. Ou aquele que está chegando vai depender também um pouco dessa ajuda do parlamentar mais maduro. Eu não estou tentando fazer um juízo de valor simplificado, tipo assim, o sujeito levou 12 anos para propor uma ideia decente. Não é isso. Mas ele se encontra num patamar maduro. As casas, de um modo geral, elas costumam ter em torno de 40%, 50% pelo menos de parlamentares mais maduros. Então, vai acontecendo uma certa renovação, mas dificilmente o legislativo tem uma renovação total. Muitas vezes, aquelas figuras que foram parlamentares deixaram de ser e retornam. Esses também vêm com uma capacidade, talvez, de contribuir. Eu quero dizer que essa ideia de sempre novo, 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 não é bem assim, entendeu? No poder público, você começa a perceber, entre os próprios servidores públicos, muitas vezes aqueles mais experientes, se eles não estiverem lá, talvez possa ser ruim para o andamento dos processos, essa falta de experiência. Vocês aí na OAB, deve ter algum colaborador aí que trabalha há 5, 10, 15 anos. Essas figuras são necessárias. Se tivesse uma estrutura administrativa de OAB totalmente jovializada, não seria tão simples tocar as atividades como vocês tocam aí. Eu defendo sempre essa mescla, essa jovialização. Os próprios dirigentes da OAB, né, são advogados com alguma trajetória. Eles não viram do nada dirigentes da OAB. Não, então, claro. É nesse sentido que eu quis colocar agora. Não quer dizer, não, mas o cara também não. Chegou a presidente da OAB, então só agora que ele vai produzir uma coisa que preste. Pô, pelo amor de Deus, vai ver o currículo, vai ver tudo que fez. Não, também não foi nessa questão de dizer que também a pessoa em primeiro mandato também não faz nada, não.
foi nada nesse sentido. Muitas vezes o sujeito faz o primeiro mandato brilhante e até galga outros cargos, né? Cada sujeito tem uma peculiaridade, né? E sempre esse recorte interessante, né, que o parlamento propicia, porque o executivo ele é um projeto vencedor, né? O executivo sempre ele vai ser administrado por um partido ou por um conjunto de partidos que, em tese, é aquele projeto vencedor. E o executivo e o legislativo também propicia que aqueles projetos que, por um motivo ou outro, não venceram ao mandato executivo, possam ecoar no âmbito do legislativo, funcionando como uma oposição construtiva também. Então, ali você vai ter uma maximização de ideias, pensamentos, linhas, você vai ter o empresário, o líder comunitário, um sujeito de origem mais humilde, um sujeito com uma formação um pouco melhor, outro com uma formação não tão qualificada do ponto de vista intelectual, mas que pode trazer uma experiência cotidiana. Então, essas mesclas que o parlamento propicia também é interessante e que vai gerando tensionamentos e até amadurecimentos ideológicos para pleitos posteriores, né? Na verdade, esses projetos estão permanentemente em avaliação, tanto do ponto de vista legislativo quanto do ponto de vista executivo. Mas no legislativo, digamos assim, tu tem um maior leque representativo. Ali, de fato, há um recorte mais significativo da sociedade, do ponto de vista de representação política. Domingos, Ricardo, vocês têm mais algum debate ou podemos dar por encerrado por hoje? Não, só agradecer, Fernando, a oportunidade, cumprimentar o AB Caxias do Sul, dizer da minha admiração por essa sucessão e está dentro do nosso papel institucional da ordem, né, de levar esses temas relevantes, como é a questão do programa, do projeto Vote Consciente, liderado pelo nosso presidente estadual, Ricardo Breyer. E a certeza, me parece que a conclusão que os meus parceiros aí de bate-papo tiveram, o Rauch e o Domingos, é essa, né? Que domingo, claro que aí vocês têm 2 turnos, é o primeiro, é o pontapé inicial do jogo. Depois nós temos que colocar a sociedade a jogar junto esse belo desafio que é fazer uma cidade e um município efetivamente integrado e acolhedor. Assim nós estaremos concretizando o princípio da subsidiariedade e tirando do discurso o Pacto Federativo e colocando para o dia a dia. Muito obrigado, Ana, pela gentileza. Obrigado, Fernando. Prazer estar com vocês, meus colegas aí, e um grande abraço a todos os meus colegas advogados de Caxias do Sul. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Domingos, você ia falar alguma coisa também? Não, da mesma forma, eu queria destacar que o Fábio falou do projeto de consolidação das leis, é uma iniciativa fantástica, né? Porque isso concorre para a efetividade dessas leis que permanecerem, né? Então, eu acho que gostaria de parabenizar destacadamente esse projeto e também, na mesma linha do professor Ricardo, agradecer o convite da OAB de Caxias, nas pessoas do Dr. Rudimar e da doutora Ana Furlan, né? É sempre um prazer estar aí. Eu falo que eu sou nascido em Minas, mas sou gaúcho de coração. Eu amo esse estado e amo muito essa cidade. E que tenhamos um domingo de começo de democracia, digamos assim, de um bom exercício de um ponto da democracia, mas que essa democracia permaneça nos acompanhando ao longo de todo o ano e de todos os anos, né? E que a gente assuma essa responsabilidade de fazer essa democracia, de amadurecer essa democracia brasileira, que precisa muito do nosso apoio, da nossa participação, acima de tudo, e, portanto, de nossa cidadania. Um grande abraço a todos. Fernando, também nessa mesma linha, gostaria de agradecer pelo convite, fiquei muito honrado aqui de dividir essa mesa de discussões aí com os professores Ricardo, Hermani e Domingos. Agradecer também ao convite ao presidente Rudimar Brogliato e a sua vice-presidente Ana Furlan. Acho que me honra muito poder ter participado dessa mesa de discussão aqui tão célebre e também salientar essa preocupação da OAB Caxias, né, de trazer a perspectiva da comunicação e do jornalismo para esse debate, porque ela acrescenta muito isso, né? Na medida que o direito se socorre também do jornalismo, é uma noção de que o direito quer se tornar
facilmente comunicável também. Então, eu celebro essa iniciativa a partir do convite feito a mim, ao mesmo tempo que me coloco à disposição para continuar contribuindo e participando. Sempre tenho um carinho muito grande pela OAB Caxias. Nós conhecemos pela própria atuação, os eventos aqui na Câmara de Vereadores. A OAB sempre é muito presente, sempre se faz muito atuante, as campanhas e as iniciativas são sempre muito legais, assim, a exemplo dessa proposta de agora. Muito obrigado mesmo, tá? E a todos que nos acompanharam até esse momento, né? Principalmente. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Domingos. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a todos por aceitar o convite aí, por esse debate tão legal que foi hoje. E, de novo, um agradecimento especial ao OAB, Subseção de Caxias do Sul, doutora Ana e o doutor Rudimar. Muito obrigado por tudo. Nós é que agradecemos em nome da OAB de Caxias do Sul. Foi muito bom estar aqui com vocês, foi uma aula, aprendi um pouquinho mais, me lembrei lá das nossas aulas, lá, né, de quando estávamos lá nos bancos, e estamos sempre aqui à disposição de todos vocês. Domingo, como foi já bem falado, vai ser mais um dia onde a gente vai exercer um ato de cidadania dentro de tantos outros, né, que exercemos todos os dias. Tomara que a população brasileira faça isso com bastante seriedade. A gente precisa disso, né? E sim, contem com a gente quando precisar. Nosso muito obrigada pela tua visão, pela tua contribuição. Ao doutor Domingos também, muito obrigada. Sempre também à disposição, né? Sempre nos atendendo quando a gente solicita, né? Quando precisa. E ao doutor Ricardo, um grande abraço para a estadual. A gente também divulgou a questão da campanha, né, que veio da estadual, e estamos aí. Então, encerrando o nosso bate-papo de hoje, que foi um bate-papo, eu agradeço a todos e sejam sempre muito bem-vindos aqui na nossa subseção. Uma boa noite. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Valeu. Abraço. Tchau. Boa votação aí, domingo.